galera, estamos começando aqui mais um podcast Deu Bom Brasília. Eu sou o Rodak, o seu host de hoje e sempre. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial para apresentar comigo, que ela vai falar aqui já que o assunto assim tem muito a ver com ela, eu trouxe Bárbara Zonzo para conversar com a gente aqui. Ela vai ser a co-host hoje. Tudo bem, Bárbara? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Pô, agora do outro lado, né? Do outro lado, foi entrevistada, agora você que vai entrevistar, a entrevistadora. Como é que você tá? Tô bem, tranquila. Tá nervosa? Um pouquinho, tá né? Sempre começo nervosa, né? Depois eu falo sem parar. E um convidado desse, né? De peso, de garbo, tão viajado, né? É uma honra demais aqui, vai ser muito bacana. Acho que esse papo vai render legal. Opa, já deixou cair o celular aqui. Vamos colocar aqui. Naquele dia foi o copo, né? Que quase virou. Hoje foi o celular que caiu aqui. Mas vamos parar pelo celular, né? Vamos então conversar com ele, que já viajou aí pela terra, pelo ar e pelas águas. Max Fercondini! Olá, Rodrigo, tudo bem? Bárbara, tudo bom? Aqui, prazer enorme estar aqui com vocês, conversando com vocês. Adorei aqui o estúdio, o podcast, muito bacana. Muito legal, né? Nossa nova casa aqui. A gente tá segundo episódio aqui fazendo aqui. Poxa, que legal. Não, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho das minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar, como você mesmo disse. E eu acho que é uma experiência única aí que eu, ao longo desses anos, fui privilegiado de poder fazer. Demais. E venho agora podendo compartilhar isso através da literatura também com o meu livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Show demais. Então vamos começar com o nosso bate-papo, mas antes a gente traz uma frase aqui para a gente mostrar para os nossos telespectadores, que é essa frase aqui: desistir, não, tudo tem a hora certa para dar errado. Que é uma frase desmotivacional, na verdade, né? Muito bom. Desistir não, tudo tem hora certa para dar errado. Muito bom, muito bom. É verdade. Foi lançado assim, de repente eu fiquei meio perdido, mas é isso mesmo, desiste não, tudo tem hora certa para dar errado. Eu costumo dizer também assim, não, tá tudo certo como 2 mais 2 são 5. Exatamente. E eu acho isso muito, muito importante, porque a gente quer que as coisas deem certo do nosso jeito. Cria uma expectativa. E o 2 mais 2 igual a 5, na minha opinião, é aquilo que você não espera, é o a mais que vem. Exatamente. E a gente tem que estar aberto a isso. É um pouco também do que diz o Fernando Pessoa naquela sua célebre frase que navegar não é preciso. Viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Exatamente. Na verdade ele fala, navegar é preciso, viver não é preciso, né? Isso. Porque ele brinca com a questão da precisão. Exatamente. Né? Navegar você sai do ponto A para o ponto B. Então você tem que ser preciso ali. Exato. E viver não é preciso. Não é que não é preciso viver, é que é impreciso a gente viver. Então acho que tá nesse contexto aí. Gostei da foto do mar. Exatamente. Sua homenagem aí, ó. Botei um barcozinho. Muito bom, gostei muito. E essas frases a gente sempre traz assim, tipo de deboche, desmotivacional, mas a gente sempre tira algo bom dessa frase. É verdade. Espero que a gente tenha trazido uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente. Aí, viu? As nossas frases desmotivacionais servem para alguma coisa. E vamos lá, vamos para os nossos patrocinadores. Primeiro falar aqui da Café de Andrade. Opa! Vamos falar então da Rodak Comunicação, já tá aí, que é a empresa de marketing que eu tenho. Publicidade, propaganda, marketing, design. Se precisar ir, tamo aí, galera. Meus filhos precisam comer biscoito recheado, eles só querem biscoito recheado, então vamos fechar contrato aí. Depois vamos falar da Estúdio Três Lados, que é onde a gente tá aqui, essa maravilha de estúdio aqui, que está dando esse apoio pra gente. Essa tecnologia, olha como é que eu fico mais bonito aqui, não é porque eu tô perto da Bárbara. Ó a Bárbara. A Bárbara já é linda, aí perto aqui, com essas câmeras aqui, aí fica difícil. Não, né? O Gabriel fez uma luz bonita aqui também, Gabriel, tá bacana, muito bom. Aí tá difícil, o Max é bonitão, a Bárbara é bonita, até eu fico bonito aqui no meio. E vamos pro próximo. O estúdio fica aqui no setor empresarial norte, viu, galera? Se vocês quiserem vir aqui, ó, Estúdio Três Lados. Terceiro andar, falar com o Gabriel, que é o dono da parada toda aqui. E o Café de Andrade. Cadê o café? Sim, Café de Andrade passando aí, galera. Fica lá no sudoeste, tá? Não vou lembrar a quadra direitinho, mas fica lá perto da maternidade. Tem uns brunch, olha só esse croissant que a gente comeu lá, de primeira. Isso aí é uma bebida de pistache. Cara, tudo perfeito. Isso é uma francesinha, portuguesa. Ali é uma francesinha. É muito bom esse bolo também, uma delícia. Tudo quem faz é a Paula lá, que é a dona. Ela que põe a mão lá, ó. Fica na QMSW6, Bloco G, loja, alguma coisa que eu perdi. Mas é isso, galera. Se vocês quiserem ver aí, um abraço pra Paula aí, que é a nossa patrocinadora aí. E vamos começar, né? Tem mais alguma coisa?
Vamos falar aqui, a última vez eu falei que ia falar das frases aqui para o pessoal comentar, que ia comentar as frases aqui. Então, recebemos umas duas frases, uns dois comentários aí de vídeos antigos do nosso podcast, eu vou botar aí na tela. Ó. Esse aí foi no podcast 19 com Marceleza do Mascavo. Conhece, Max? Não. Você parece um anjo. Ah, sim, claro. Esse deu com a gente. Aí o cara mandou ali, ó. Os caras ficam comendo do que entrevistam o cara. Não deixa eu falar, corta o cara o tempo todo, não sabe apresentar. Olha, Rodrigo, você que é meu xará, eu só vou concordar que a gente come demais mesmo. Realmente a gente come demais. Mas a entrevista é isso, cara. Não é uma entrevista, é um podcast. A gente tá conversando, a gente interrompe, um interrompe o outro. E é isso. Mas valeu aí pelo comentário. Próximo comentário é no podcast que a gente fez com o Heraldo Fontini, que fez a Lili. Falou, gente, ama a Lili, ela no Pânico arrasava. O podcast de vocês são privilegiados, viu? Tomara que os outros podcasts o convidem. Tomara mesmo, Lili. O Heraldo é um cara muito querido, sempre tá em contato com a gente aí. Foi bem legal esse podcast. E realmente a gente é privilegiado de ter recebido ele. Muito legal, muito bom ator, muito engraçado ele. E vamos lá, vamos começar aí o nosso papo com seu Max. Max. Vamos começar aí do começo. Fala um pouquinho de onde você nasceu, como é que você foi para essa carreira de ator. E uma dúvida também, que ontem minha namorada perguntou. Pergunta pra ele se o nome dele é Max mesmo, se tem uma abreviação. Nome artístico é seu nome? É só Max. Só Max? Kablukov Ferkondini. O Kablukov é de origem russa. Parte da minha mãe, da família da minha mãe é russa. Meu avô era russo, nasceu na Achei Rússia. que seria um italiano. E o Ferkondini é italiano, sim, da parte do meu pai. Legal. Eu nasci em São Paulo, mas morei desde que eu nasci em Jundiaí, uma cidade do interior, muito boa, por sinal, hoje em dia é uma opção para uma opção para as pessoas que vivem em São Paulo, trabalham em São Paulo, estão optando a ter mais qualidade de vida, estão indo para o interior, né? Sim. Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, Legal. toda essa região ali tem abrigado bastante gente que continua trabalhando em São Paulo, mas optou por uma qualidade de vida melhor. E vivi lá até os 14 anos. E fui para o Rio de Janeiro, então, nessa época, quando eu comecei a trabalhar nas novelas, né? Você já começou com 14 anos, né? Comecei com 14 anos, de 99 para 2000, quando eu fiz a minha primeira novela chamada Esplendor. Sim. E aí fiquei 18 anos vivendo no Rio de Janeiro, mais tempo até do que no estado de São Paulo. E acabei me adaptando muito bem à cultura do carioca, né? Que é um povo bastante amistoso, falador, divertido, sabe receber muito bem, né? Muito acolhedor. Então, assim, tive uma boa experiência lá no Rio de Janeiro ao longo desses 18 anos, onde eu trabalhei nas novelas da TV Globo e também apresentando o Globo Ecologia. 18 anos na Globo. 18 anos, até mais. Na verdade, como ator, foram 14 anos. Nesses anos também apresentei o Globo Ecologia, mas depois eu passei para trás das câmeras, né? Então, depois que eu apresentei o Globo Ecologia, eu comecei a produzir as minhas expedições. A primeira expedição foi o Sobre as Asas, que foi uma expedição voando pelo Brasil. Eu sou piloto privado de avião também, então sobrevoei, né? Pilotei um monomotor por todas as regiões do Brasil. Pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, sobrevoei Pantanal, Amazônia, o Cerrado, os Pampas, Caatinga. Então, foi uma expedição muito, do ponto de vista socioambiental, muito interessante. Eu trouxe o tema, né, da ecologia para essa expedição e esse projeto passou na TV Globo, aos sábados pela manhã no programa Como Será. Era um programa que eu idealizei, eu dirigia, editava e apresentava. O cara faz tudo, o cara pilota, o cara edita, é produtor, é ator. Mas, Rodrigo, você sabe como é difícil pra gente produzir as coisas, a gente dá o start nessas coisas, nos nossos sonhos. E eu acho que pra mim foi muito importante o momento em que eu adquiri todo o conhecimento para poder produzir essa minha primeira expedição. E eu, principalmente porque a verba que eu tinha, né, uma coisa que as pessoas imaginam assim, o Max era ator, tinha patrocínio e tal. Eu nunca tive patrocínio, eu tive apoio, alguns apoios, e o fato de eu trabalhar na TV Globo, eu conhecia internamente, né, o departamento de jornalismo e entretenimento, obviamente. Então foi isso que me ajudou a ter o acesso à televisão para vender o conteúdo que eu produzia. Mas eu produzia. Caro, né, cara? E voar é caro também. Então, assim, toda a logística do voo pelo Brasil era uma logística bastante onerosa.
E eu não tinha equipe, eu não podia levar a equipe comigo. O avião era um monomotor, um avião de 4 lugares, onde eu viajava junto com a minha ex-mulher, que apresentava o programa comigo, mas nos 2 bancos de trás do avião eu colocava todo o equipamento de filmagem. Nessa primeira expedição, eu tive a companhia e a grande ajuda do Alberto Andrich, que é um amigo meu, cinegrafista, diretor de fotografia, muito querido, que me encontrava nas localidades por onde eu passei no Brasil. Então ele pegava os voos de linha aérea, no Acre, por exemplo, ele pegou um voo até Rio Branco, depois uma empresa menor, regional ali, que voava um Caravan, né, o Cessna Caravan, que é um avião Ele passou um pequeno. perrengue aí pra acompanhar você. Ele também passou um perrengue, não deixou de passar. Mas nesse caso, era só ele que eu podia contar para fazer as gravações. Na sequência, né, isso aconteceu em 2014 para 15. Depois de ter feito a expedição aérea, eu falei, agora eu vou buscar novos horizontes. E eu tinha tido uma primeira experiência com motorhome na Nova Zelândia em 2012. E eu gostei muito desse estilo de vida, né? As pessoas que conhecem um pouquinho do que é viver viajando, né? Ou que acompanham aí os canais de quem faz isso, sabe como é interessante você poder estar em movimento. E eu vendo né, imaginando ali fazer a próxima expedição pela América do Sul, eu comecei a considerar o que seria mais viável, fazer de avião ou de motorhome. E como era uma expedição mais longa em tempo, foram 6 meses, né, que eu fiquei vivendo a bordo desse motorhome, eu decidi que eu ia fazer, então, justamente com o motorhome, porque eu tinha ali a casa, a cozinha, né, o meu restaurante, tudo ali, e o meu hotel, então, e o meu meio de transporte. Então foi uma expedição que eu percorri 21 mil quilômetros pelas estradas da América do Sul, passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia, até o norte lá da Colômbia, em Cartagena, foi onde eu gravei o último programa. Essa expedição também virou uma série na televisão chamada América do Sul sobre Rodas, que foi exibida também no Como Será, no sábado pela manhã, na TV Globo. E nas 2 expedições a gente bateu o recorde de audiência, que foi muito legal. Então, eu migrando, né, desse universo ali da interpretação para a direção, um pouquinho mais para trás das câmeras ali, assumindo a direção, e mesmo assim ainda apresentando o programa, eu tive aí a chancela de ter tido uma boa repercussão também na audiência. E essa segunda expedição virou o meu primeiro livro, que foi o América do Sul sobre Rodas, que eu lancei em 2017 e também entrou na lista dos mais vendidos, segundo a revista Veja. Então, assim, essa minha transição, esse meu momento ali, ele foi coroado por essas possibilidades, e eu vi que eu estava no caminho certo. Então eu decidi que depois de ter feito o céu, a terra, eu falei, agora eu vou fazer a próxima expedição pelo mar. Foi quando eu decidi que eu ia então me aventurar a bordo de um veleiro, e tem 5 anos que eu vivo nesse meu barco lá na Europa, em Lisboa. Que coragem, cara. E é um pouquinho. Deve ser. Um pouquinho. Eu fiz já um mochilão uns 5 anos atrás. Eu peguei lá a costa de Uruguai e fui descendo até a Argentina. É muito legal a experiência. Muito. Você passou por Ponta del Diablo, provavelmente. Sim, fiquei lá num hostelzinho. É o Lobo Hostel. Acho que não fica na Ponta del Diablo, não, mas por ali. Que era bem um casebre, assim. A gente tomava banho, tinha que acender o fogo, assim, no gás. Nossa. Cara, era muito legal. O nosso quarto, assim, era de frente a uma plantação de maconha. Meu Deus. Muito legal. É uma experiência muito boa, assim. Botar um mochilão nas costas e ir embora e dormir em hostel. É uma liberdade, né? É bom demais, velho. Eu recomendo quem tiver coragem de fazer, porque a viagem é uma coisa que... É uma experiência, né? Você tá comprando experiência lá. Não é um gasto. Você tá ganhando só... experiência para sua vida, acho muito legal. E você confronta muito quando você está em viagem, especialmente quando você viaja para países mais distantes, de culturas mais diferentes da nossa. Você confronta os seus valores, né? Você confronta o seu conhecimento, você se coloca fora da zona de conforto, da sua zona de conforto, para crescer e aprimorar como ser humano. Eu vejo muito isso quando, assim, pelos lugares que eu já passei, como Marrocos, sabe assim, a cultura é completamente diferente, o costume é outro, né? A comida, a alimentação, a arquitetura. Então você começa a expandir a sua forma de viver também. Porque assim, se você vê que numa outra cultura é possível tantas outras coisas,
por que que na minha não é? Por que que a gente fica Sim. tão engessado? Autolimitado, né? E aí a gente acaba se limitando. Então, eu acho que é libertador. Você viajar é libertador. E você disse com relação ao mochilão, aí fica uma mensagem para quem é jovem, apesar de que idade não quer dizer Não limita, nada, né? não limita, mas com certeza quando a gente tem a idade entre 20, 30, até 40 anos, a gente tem uma predisposição um pouquinho maior, física mesmo, entendeu? Para enfrentar, né? Eu gente falo, até isso abaixa- generalizando. A gente até abaixa mais um pouquinho o nosso nível de conforto, né? A gente Exatamente. quer menos conforto, a gente topa passar uns Mais perrengues, né? tranquilo. Exatamente. Então, eu acho que é uma mensagem muito importante, porque se você for ver, a gente segue o curso da vida, né? As pessoas estudam para depois, então, ter um emprego, começam a namorar, aí casam, aí querem comprar uma casa, aí depois tem filho, Exatamente. tal, e vai seguindo aquele curso. Quando você vê, você vai deixar para fazer de repente o sonho de uma grande viagem, ou então adquirir toda essa experiência, esse conhecimento, que é muito útil na nossa vida profissional também, só lá quando você já se aposentou. Então, ou então em viagens mais curtas, mais pontuais, onde você consegue tirar ali algum momento de férias. Então, para quem quer ter essa vontade de experiência, vai, sabe? Coloca como meta, coloca como se planeja, porque tem muita forma de viver, muita forma de viajar e de viver. Sim. Você não precisa viver dentro de um veleiro, a bordo de um veleiro ou num motorhome para ter essa experiência. Você disse o mochilão, é muito legal o mochilão porque você consegue. Eu viajo, aliás, eu cheguei há 3 dias de Lisboa e eu viajo com uma mochila nas costas. Independente se eu vou ficar um mês, 2, 3, 6 meses. Eu já tem fiquei uma mochila 6 meses prontinha lá. com uma mochila só nas costas. Obviamente é uma mochila grande, é uma mochila de Sim. camping, que eu carrego para cima e para baixo, mas que tem ali basicamente o que eu preciso. São 4 camisetas pretas, 3 brancas, O básico, né? 3 calças, 2 jeans, uma calça caque, um bom sapato, um tênis. Quando eu viajo para lugares que chovem muito, ou que eu vou fazer muita trilha, ou que eu vou caminhar, então eu levo uma bota. Essa viagem agora que eu vim pro Brasil, eu tô com sapatênis mesmo, então é coringa para poder vestir. Esse blazer aqui, que eu sempre viajo com um blazer, esse daqui não amassa, eu Aí, coloco... ó. Ó, Olha as dicas já, galera. Vai pegando aí. é dica de viagem para você viajar com o essencial, Porque né? tem que Eu ser acho que o mais simples, o mais, né? Possível. Assim, eu fico imaginando fazer uma mala dessas, gente, ser muito objetivo, né? 4 blusas. E pensar estrategicamente. É um blazer que não amassa, é uma roupa que não amassa. Fora Calça isso- jeans, que é coringa. Exatamente. E aí tem a minha jaqueta impermeável, que é a jaqueta que eu já cruzei 2 vezes o Atlântico com ela, nas minhas navegações. Tem história já aqui. Essa tem história, eu podia ter trazido, não trouxe, porque aqui em Brasília não tá tão Mas você pegou uma épocazinha chuvosa agora. chuvoso, né? Mas que bom, porque não tá aquele calor Sim, intenso. sim. A gente passou um Esse- período de seca aí Nossa, bom, né? esse ano foi uma seca brava Foi. aqui em Pois Brasília é. mesmo. Aí um calor, mas também muito frio, né? Esse ano também foi atípico, né? É, clima de deserto. Você já deve ter ido pra deserto, você sabe como é que é, Sim, né? É sim. calor de dia seco e à noite aquele frio. E Bárbara, assim, e pra mulher, né, quando me perguntam isso, geralmente, né, generalizando, a mulher, ela gosta de levar mais levar coisas, mais ou coisas. precisa mais coisas. 10 salto alto. Não, mochilão com salto alto também. Mas mulher faz Mas isso. é uma bota assim. Uma uma bota meia, com vermelha. um estojão de meia. Pois é. Não, tem faz. tem que ser econômica também. Tem que, né? E eu acho que o que você vai adquirir na viagem é a experiência em si, né? Não é um bem, você não deve levar. Você tem que levar a sua mala vazia Isso. e voltar com ela cheia de Se experiências. desprender de roupa, a de mensagem. maquiagem e ganhar experiência. É o e ganhar um- básico. O básico. Já fez o um básico. mochilão, alguma coisa assim, Bárbara? Nunca. Teve nunca, alguma nunca experiência? tive experiência assim, não. Já tive vontade, hoje em dia não, né? Hoje em dia a vida mudou, né? As coisas Mas, mudam. a gente, né? A gente tá em outro momento, mas assim, eu sempre achei muito legal conhecer pessoas que fizeram. Tem um amigo meu que já fez mochilão e ele voltava com experiências incríveis. De um mês, ele tirava férias e fazia, entendeu? Isso foi muito legal. Eu mesmo nunca fiz, mas sempre achei muito bacana. Então, tem que aproveitar essa fase da vida que a gente ainda tem um pouquinho mais de disponibilidade, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem menos dinheiro, mas a gente tem mais tempo. Mais tempo. Porque quando a gente é mais velho, né? A gente tem menos... Tem mais dinheiro, mas menos Mas tempo. menos tempo. É. Então, Tudo muda. E aos poucos menos fôlego também, né? E Mas tem o menos fator fôlego. família ainda, né? Que você vai Exatamente. ter a família, fica mais Tem que pensar. difícil. Tem gente exatamente. que faz, né? Motorhome, Motorhome com criança, com família, né? Tem.
Tem. A gente que faz, eu vejo assim. É uma coragem, não, mesmo alto mar também, né? A gente vê famílias assim, mas é uma Tem uma vida família diferente. aqui, qual que é aquela do Ami? A família Schirman é a família. Eu conheço muito bem o David Schirman, que é amigo meu, conheço o Wilfredo, a Heloísa, a Formiga, né? Eles foram uma grande inspiração para mim nessa minha transição da terra para o mar. Pegou muitas E o Amir dicas. Klink é um outro velejador e um cara formidável, não só ali como aventureiro. Ele não se intitula aventureiro, ele é um administrador, né? Sim. Como ele gosta de falar, mas ele faz algumas coisas que são para lá da aventura que a gente possa imaginar, né? O Amir Klink, para quem nunca ouviu falar, em 1985 cruzou o Atlântico Sul a remo. A remo num barco um pouco maior do que essa mesa nossa aqui. E ele tem mais de 8 livros escritos. Eu tenho todos os livros dele no meu barco. Me inspirei muito na narrativa dele também para contar a minha história em Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Dá um close aí. Olha lá, esse é o meu livro. O livro ele surgiu a partir da minha necessidade de compartilhar os motivos que me levaram a seguir nessa vida de aventuras, né? E eu começo o livro, por incrível que pareça, é um livro que fala sobre essas minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar, mas eu começo falando da minha separação. A primeira frase do livro é: vai ajudar na separação? Entre aspas. Foi a irônica mensagem que eu recebi do meu amigo quando soube que eu estava na Catalunha, justamente no momento em que a região pedia a separação do país. A ironia da mensagem é porque ele sabia que eu estava me separando também. E fui para lá para justamente buscar um veleiro para fazer a minha terceira expedição. A minha ex-mulher, ela participou das minhas das duas primeiras expedições, das duas primeiras aventuras pelo céu e pela terra. Ela falou, no mar não vou nem fuder. Não quero. Olha, quase. Não foi esse o motivo. Os motivos foram outros motivos, mas ela também é atriz, então ela queria seguir na carreira dela, e a gente então acabou, depois de 9 anos e meio, tomamos essa decisão. Mas, então eu conto, né, e eu acho que o título Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro é uma frase, é uma metáfora que a gente traz do mundo náutico, do mundo da vela, ali para esse universo do nosso cotidiano, seja ele empresarial ou pessoal, né, ou profissional. Justamente porque é quando a gente está fora da zona de conforto é que a gente se coloca à prova e a gente tem que se reinventar. São os desafios mesmo da vida, né? Exatamente. Se fosse muito fácil, a gente não conquistava nada. A gente precisa de desafio, né? Exatamente. Difícil, né? Não, e quando a gente pede, né, para Deus, a gente pede sabedoria, Deus não dá sabedoria, ele dá experiência para você adquirir a sabedoria. Né? A gente é mais ou menos nesse caminho. Então, quando a gente se encontra perdido, é porque a gente tem algo para buscar, tem algo para encontrar, muitas vezes dentro da gente. No segundo capítulo eu continuo ainda chegando na expedição, eu conto um pouquinho das expedições, logo a experiência junto com a minha ex-mulher, mas logo depois eu tive a rescisão do meu contrato. Eu que trabalhei então 14 anos como ator, essencialmente como ator, e depois também como apresentador do Globo Ecologia, tive a rescisão do meu contrato que me tirou o chão. É isso que eu ia te perguntar, como é que você começou essa aventura toda aí? Foi primeiro fazer uns programas, e aí você teve a sua rescisão e... Eu tive a rescisão antes, na verdade. E aí foi muito particular, porque em 2007 eu comecei a estudar aviação. Eu queria muito voar, era um sonho de infância, e eu... Tava fazendo uma novela atrás da outra, eu falei, eu preciso respirar novos... Foi uma novela que você fez, um piloto, não foi? Foi, a minha última novela em 2014 foi a novela Flor do Caribe, em que eu dei vida aí a um tenente da Força Aérea. E aí então, você já voava, já? Eu já voava. Em 2014 eu já tinha 7 anos que eu tinha me habilitado como piloto de avião. E nesses 7 anos, Rodrigo, eu fui objetivando fazer a minha primeira expedição. Só que eu levei 7 anos até o momento que eu consegui realizar. E é muito particular, porque assim, foi quando eu tive a rescisão do meu contrato que eu falei, eu vou colocar os meus projetos pessoais à frente dos projetos profissionais. E ter determinado também que eu ia fazer a primeira expedição antes dos meus 30 anos, ou seja, eu coloquei uma meta. O fato de ter colocado uma meta fez com que tudo fosse urgente para mim. Eu falei, é agora. Eu adquiri o conhecimento de edição
como apresentador do Globo Ecologia, eu também adquiri esse conhecimento, essa nova função, aprendi a editar nesse tempo, acompanhava, né, a discussão de roteiro do Globo Ecologia, a discussão de pauta, acompanhava a edição, então eu aprendi como fazer um programa de televisão. Puta escola também, né? Ou seja, por mais que o sonho tivesse nascido ali em 2007, quando eu me habilitei como piloto, esse tempo que eu levei até realizar a expedição foi o tempo onde eu adquiri todo o conhecimento. Sim. Então isso faz a gente perceber, e são coisas assim que eu coloco no livro, que às vezes o tempo da coisa acontecer é o tempo que você precisa para estar preparado. Então hoje eu vejo que aquilo ali, esse tempo foi o melhor que podia me acontecer. E aí eu caio na rescisão do contrato, porque eu ter tido o meu contrato rescindido foi o motivo que foi o start, o gatilho ali, para eu falar, eu vou fazer os meus projetos pessoais, os meus sonhos. Chegou a hora, né? Então, muitas vezes, quando a gente encara um problema, uma dificuldade na vida, a gente fica chateado, a gente fala, putz, eu não queria que isso acontecesse. Poxa, Pô, eu fui doentido, né? eu queria que fosse dessa maneira e tal. Espera, não dá o veredito final ali, porque você não sabe se aquilo que está acontecendo para você é o melhor que pode acontecer. Sim. E aí eu falo por experiência, Às vezes você essas tá acomodado experiências- ali, né? Mas às vezes tem coisa melhor na frente. Exatamente. E aí tem uma fábula que eu gosto bastante, né? Que é um senhor um camponês que recebe vários cavalos, ele ganha vários cavalos, aí ele chega na cidade e perguntam para ele, pô, mas você ganhou esses cavalos? Ele falou, ganhei. Nossa, que maravilha. Ele fala, talvez. Aí no dia seguinte o filho dele vai e monta o cavalo, um dos cavalos, e cai e quebra a perna. Aí ele chega na cidade e fala, meu filho quebrou a perna. Poxa, que ruim. Ele fala, talvez. Aí no terceiro dia passa o exército recrutando os jovens para ir para a guerra e o filho dele, porque tá com a perna quebrada, não é recrutado. Aí todo mundo fala, poxa, que maravilha. Ele fala, talvez. Ou seja, daí a gente pode ir sempre, né, a gente caminhando, né, nessa fábula aí. E a mensagem é que a gente não sabe o que nos espera. A gente não sabe se aquilo que está acontecendo é para o nosso bem ou para o nosso mal. E aí, como eu disse, a minha experiência é que tudo que acontece é para o nosso bem. A gente só tem que estar atento a perceber os sinais. Eu falo muito isso também. Nós fazemos planos, mas Deus faz os dele. Exatamente. Né? Então a gente tem que estar pronto para o que daí vier, né? E acreditar, né? Exatamente. Confiar, porque senão a gente fica muito travado, né? E se? Se a gente viver no e se, a gente não faz nada, né? Na incerteza. Eu sou assim, eu me jogo e falo, vamos ver o que vai dar, se der bom, deu. Tô até com o nome do site, deu bom. Deu bom. Se não der, não deu. Vamos pra próxima, né? É isso. E é isso, a gente tem que se jogar mesmo. E em que momento, Max, você falou assim, não, vou escrever um livro, minha vida dá um livro, essas histórias que eu tô vivendo? Como que foi isso? Bárbara, eu escrevi o primeiro livro, né, da primeira expedição, no processo ainda de edição do América do Sul sobre rodas. Porque eu estava editando os programas em casa, os programas que foram exibidos Você dorme, Max? Durmo. Você faz muita coisa. Né? Não, durmo. Nesses momentos de produção, assim, aí eu tenho um volume de trabalho muito maior. Mas foi justamente nos momentos à noite, eu estava editando ali o América do Sul sobre rodas, e eu esperava o tempo de renderizar o material, de exportar o material, e eu assistia, eu revisava, sei lá, 40 vezes o mesmo programa para ver se não tinha erro de áudio, erro de vídeo. Né? Já passam as coisas, Não né? passa, porque eu brinco, eu também trabalho muito atrás das câmeras também. Eu também sou jornalista, né? Além de trabalhar nessa área artística. E eu edito também, faço isso. E eu brinco, a gente assiste uma vez, duas, a gente não vê. Passa por alguém olhar e fala, meu Deus, eu vi esse erro várias vezes, mas não vi. Passa despercebido, passa, né? O olhar... tem gente que é treinado para isso, né? Para achar os erros e tal. Mas é difícil, muitas vezes. E aí eu sou muito criterioso com áudio, especialmente com áudio. Tanto que é audiovisual, né? O áudio vem primeiro, né? Então a imagem tem que estar muito bonita e tudo mais, mas eu acho que o que transporta o espectador, o telespectador, para dentro do conteúdo é o som, é o áudio. O cinema ele faz isso muito bem, né? Então, com o surround que a gente tem. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, o primeiro livro aconteceu nesse processo de edição. Eu falei assim, cara, tem tantas outras histórias que eu vivi, que não estão aqui na imagem que eu estou editando, que eu preciso contar no livro. Foi então aí que eu decidi escrever o América do Sul sobre rodas. Já o Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, eu comecei pelo final,
porque eu conto o primeiro ano vivendo a bordo, são 5 anos, e no primeiro ano, no final do primeiro ano vivendo a bordo, eu conheci um casal que ia cruzar o Atlântico, conheci lá em Portugal, lá em Lisboa, esse casal que ia cruzar o Atlântico e precisava de um terceiro tripulante. Então eles me convidaram para fazer parte da tripulação deles. Eu estava com meu barco fora da água, eu estava lixando o casco da Aileen. Aileen é o meu veleiro de 44 pés. Aileen. São 44 pés, é um veleiro bastante confortável, não é um barco luxuoso, é um barco de 1996, eu gosto dos barcos clássicos, mas eu estava com ela fora da água, raspando o casco para tirar a craca e pintando. E aí eles me convidaram, eu falei, olha, se eu conseguir terminar o trabalho em mais 1 semana, 2 semanas, eu então posso me encontrar com vocês nas Canárias, nas Ilhas Canárias, que ficam ao norte da África, para a gente fazer a travessia. E aí, durante a travessia, foram 21 dias navegando, só nós 3, nós tivemos diversos problemas, mesmo barco, eu me juntei a eles nesse barco de 38 pés, o meu barco tem 44, são 13 metros, o deles tem, são 38 pés, dá mais ou menos 12, 11, quase 12 metros de comprimento. Sim. Era um barco menor, um barco até mais antigo do que o meu, e a gente teve alguns problemas aí durante a viagem, especialmente com as baterias, o painel solar não carregava as baterias, dessa maneira a gente não podia usar o piloto automático, então a viagem em si, que poderia ter sido mais confortável, foi muito, muito cansativa, especialmente durante as noites, né, as intermináveis horas ali que a gente... revezando ali no processo. Exatamente. E revezando, e levando o barco na mão. 80% da viagem a gente levou o barco na mão. Em alguns momentos a gente tinha ali o piloto automático, então a gente tinha um pouquinho mais de conforto. Uma viagem dessa leva quanto tempo até você chegar em terra novamente? Nesse caso foram 21 dias no mar. O barco não para de navegar, o barco não para de balançar. O mar, né? Você encontra todo tipo de condição. Às vezes o mar está um pouco mais calmo, às vezes ele está mais agitado. Nessa primeira travessia, foram 3 travessias do Atlântico que eu já fiz. Eu acho que a dificuldade maior foi a lida com o barco e a primeira experiência de tanto tempo a bordo num veleiro, sem contato visual com nenhuma porção de terra ao redor, numa tripulação de 3 pessoas. Uma agonia, né? Mexe com a cabeça. Você fala, caramba, não vê nada, você não vê nada, só vê água. Assim, eu confesso que eu tenho uma certa... Me dá uma fobia mesmo, uma aflição de pensar em alto mar sem contato, assim, sabe? Eu vou ficar 21 dias sem pisar na terra. Eu realmente, assim, é um desafio, seria um grande desafio pra mim, sabe? Mental, até fazer É muito mais psicológico do que físico. O físico também, porque você está num espaço confinado, você tem ali uma restrição de alimentação, a gente carrega o barco, né, com todas as provisões, como a gente chama, né, que são os suprimentos, então comida e água que a gente tem que ter a bordo, a gente tem que levar a bordo. Não tem posto Ipiranga no caminho para parar. Tem nada. Tem um iFood, não tem aplicativo, internet não funciona. A gente só tem a internet para baixar alguns e-mails com os prognósticos de meteorologia e de condição do mar, então é uma mensagem que a gente recebe, não dá para ficar na internet, dá para mandar um e-mail ou outro, isso sim a gente consegue, mas assim, para baixar os e-mails e para enviar os e-mails leva pelo menos entre 20 e 30 minutos, então assim, é uma outra condição. E aí, Bárbara, eu fiz a travessia e eu escrevi ao longo da travessia o diário de bordo. Dia 1, dia 2, dia 3, e assim, com uma riqueza... livro é assim, de detalhes. Por dias ou... Não, o final do livro, o que acontece? Como eu escrevi o diário e com riqueza de detalhe, assim, contando a hora que eu pesquei o peixe, a hora que a gente foi dormir e tal, isso serviu de base para eu iniciar a construção do restante do livro. Eu falei assim, poxa, tá tão legal o diário de bordo, e as pessoas, né, eu compartilhei isso nas minhas redes sociais, as pessoas comentavam e elogiavam e curtiam e queriam saber o dia seguinte, eu fui postando um dia por vez, né, depois que eu cheguei. Virou uma novela, né? Virou uma novelinha, Isso te aproxima do seu público, também, né, porque cria aquela ligação, né. Cria um novo público também, né? Também, exatamente. Aí eu falei assim,
cara, tá tão legal que eu preciso contar para as pessoas como é que eu cheguei até aqui. Então aí que eu comecei, eu falei assim, eu preciso contar os caminhos que me levaram a seguir nessa vida de aventura, nessa vida de viagem. Te motivou, né? Exatamente, o que me motivou. Então eu comecei, aí eu resgatei um pouco dessas memórias do passado, seja a minha separação, seja a minha rescisão de contrato, a minha demissão na TV Globo, ou então outros aspectos, né? Eu dedico um capítulo inteiro sobre a aviação, como é que foi o meu ingresso na aviação. E eu começo de uma maneira bastante simbólica, porque antes, né, no capítulo anterior, no capítulo 6, eu termino o capítulo cruzando a pista de pouso lá em Gibraltar. O território de Gibraltar é um território ultramarino inglês, ele está ali no Estreito de Gibraltar. E eu precisei ir para o Brasil, estava uma tempestade tremenda ali no Estreito, que eu não conseguia avançar, ia ficar isso por umas 2, 3 semanas. Eu falei, eu vou ao Brasil para fechar meu apartamento. Então eu atravessando a pista de pouso das aeronaves, que é exatamente o que divide a Espanha de Gibraltar, e Gibraltar da Espanha, né, na cidade de La Línia, do lado espanhol, eu olhando aquilo, eu falei, puxa, saudade de voar. E aí eu começo o 7º capítulo falando justamente que a pista de pouso tinha 2 metros de comprimento e 40 centímetros de largura. O terminal de passageiros era feito de uma caixa de fósforo e atrás de 3 almofadas eu ajustava os relógios velhos que minha avó me emprestava para fazer a minha cabine de voo. Legal. Então eu começo de uma maneira bastante poética e simbólica para mim, como que foi o meu interesse pela aviação. Eu brincando ali no carpete da minha avó e correndo com os meus aviõezinhos, o 747 da Varig, que era o avião, e tendo que desviar da perna do meu avô, que autorizou o procedimento ali de decolagem, contanto que eu me mantivesse abaixo da linha da TV, para não atrapalhar o jornal e a novela dos meus avós. Então, assim, eu acho que na literatura, na escrita agora, né, nesse segundo livro, eu consegui me realizar de uma outra maneira que eu ainda não tinha feito, como ator, como apresentador, como diretor dos programas, ou como, né, editor das minhas expedições. Eu acho que aí na literatura, no livro, eu consegui traduzir de uma outra maneira, para um outro público também, é um novo público, um pouco dessa minha visão de mundo. Eu acho que o livro está cheio de mensagens positivas, de mensagens de superação, de motivação, de inspiração. Eu acho que em cima dos leitores, né, os leitores que já tiveram contato com o livro, eles falam sobre isso, e eu estou bastante realizado nesse aspecto. É muito legal. bom, A gente né? vê que você está bem feliz mesmo, bem empolgado com esse projeto. Sim. Essa foto aqui você tirou no mar mesmo? Essa foto, não, essa foto eu estava velejando em Portugal, mas o fundo é uma composição com um fundo diferente. Obviamente ia ser muito difícil, muito arriscado colocar alguém para fazer essa foto nesse mar. Né? Mas eu peguei, Rodrigo, mares piores, mais revoltos aí. Põe na tela aí a capa do livro, por favor. Já teve algum momento, assim, que você falou, meu Deus, assim, eu tô aqui no alto mar e um desafio muito grande, assim, te deu medo, assim, eu tô com medo nesse momento, o que eu tô fazendo aqui? Olha, eu acho que teve um momento logo no início da viagem, e aí é importante as pessoas entenderem que, assim, eu adquiri o conhecimento né, eu me tornei piloto de avião para ter a liberdade de voar, fazer a expedição. No motorhome eu já dirigia, mas a liberdade era muito importante para mim, e eu aprendi a navegar para fazer essa expedição de barco. Ou seja, do momento que eu comecei a estudar para o momento que eu comprei o barco, tinha menos de um ano. 9, 10 meses ali que eu tinha de experiência. Ou seja, eu tinha pouquíssimo conhecimento nesse universo náutico. Então eu fui bastante arrojado, assim, nesse sentido. E logo no início, acho que eu estava saindo de Dénia, algum lugar na costa da Espanha, no Mediterrâneo, e eu negligenciei um pouco a condição do mar, né? Nessa coisa de ser piloto e olhar sempre a meteorologia, ver qual é a condição do ar, né? A condição atmosférica. Sim. Eu não olhei direito ou não dei tanta atenção ali para o mar, para as condições do mar. E aí eu saí, apesar do Mediterrâneo ele não ter uma força tão grande, né? As ondas não são tão grandes lá, elas são ondas mais chatas, elas são mais sequenciadas, os ventos são fortes, mas o mar não cresce tanto quanto cresce no Atlântico ou no Pacífico. Mas nesse dia estava um mar muito chato, com uma corrente contrária,
tremenda que fazia com que o barco não avançasse, ou seja, é um veleiro. Um veleiro, ele, por natureza, ele é mais lento, né? Então eu não conseguia avançar e aquela onda batendo e o barco batendo, a proa batendo, pau, 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 e eu ali, cara, eu me segurei lá atrás, Bárbara, e eu falei exatamente o que você falou. Segurei lá atrás e falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí, ó, a capa do livro. A capa do A livro. capa do livro. Breviário de Breviário de uma uma aventura, que é aventura. o resumo de uma aventura, Sim. onde eu conto o primeiro ano da minha experiência vivendo Sempre a bordo. sozinho, você tá sempre sozinho. As travessias, as 3 travessias que eu fiz, eu tava com tripulação. Na primeira, nós éramos 3 pessoas, 3 tripulantes. Na segunda, já 4 pessoas. Na terceira, 4 também. E tive a experiência de velejar também nas Ilhas Baleares ali, que são as ilhas de Ibiza, Formentera, Maiorca. Tem Menorca também, mas eu fiz essas 3. Tive na Sardenha, na Córcega. E tive uma grande oportunidade de navegar dos Açores até a Inglaterra. E essa foi muito curiosa, né? Essa viagem, porque eu estava instalando os painéis solares no meu barco, eu tenho gerador eólico e o painel solar para ter autonomia de energia no barco, e o pessoal lá do estaleiro demorando para fazer o trabalho, não sei o quê, e eu sabia que a previsão ia ser muito demorada. Aí eu entrei na internet e vi tinha um site de tripulação, né? Isso é até uma dica para quem um dia quiser Não sabia disso, não. entrar de gaiato no navio, né? Navio, né? Aí eu sei que achei lá que tinha um alemão tava precisando de um tripulante para ir para levar o barco dele. Tinder pra velejar. É o Tinder do velejador, exatamente. Aí ele ia levar o barco para Inglaterra. Aí eu entrei lá, mandei uma mensagem, falei, tudo bem e tal, não sei o quê. 40 minutos depois eu recebi a resposta, nem esperava que fosse receber uma resposta e nem tão rápida assim. Eu falei, Max, olha, nós estamos saindo, meu nome é Gregor, nós estamos saindo tal dia e não sei o quê. Era 2 dias depois, você pode vir? Eu falei, cara, deixa eu ver passagem aqui. Aí tinha uma passagem de 90 euros só, de Lisboa para os Açores, peguei a passagem, cheguei lá. Quando eu cheguei, todo mundo, aí meus amigos, né, eu falei que eu ia fazer a viagem para minha mãe e tudo mais, todo mundo preocupado assim, né? Ô, Max, mas você conhece as pessoas, você conhece o barco? E se eles estiverem levando drogas? Meu Deus, tal, né? Piratas. Piratas, qualquer coisa assim. Aí eu sei que eu falei, eu vou deixar para decidir se eu vou mesmo na viagem quando eu chegar lá. Bate assim, né, a energia. Eu falei, eu confio em você, eu não confio naquele momento, né? E aí quando eu cheguei, o Gregor perguntou para mim, a gente se apresentou, ele me mostrou o barco, ele perguntou, Max, você trouxe uma bandeira do seu país, uma bandeira do Brasil? Eu falei, trouxe. Porque a gente tem o costume, né, de levar a nossa bandeira para hastear, né? A gente vai tripular um barco, quando você está tripulando um barco. Aí eu sei que, nesse momento, me consolidou a minha opinião de que, assim, se ele tivesse mal intencionado, se fosse alguma pessoa de mau caráter, um traficante, alguma coisa assim, ele não ia ter com esse detalhe, com esse simbolismo tão grande. E aí nós fizemos a viagem, era época de quarentena, inclusive, né? A gente estava no meio do Covid, isso foi em 2020, acho que agosto de 2020 ou setembro de 2020. No auge da pandemia. Nós embarcamos, saímos, ainda pegamos uma depressão açoriana. A depressão açoriana é uma formação, né, que acontece ali nos Açores, de condição de vento e mar muito agressivo. E a gente conseguiu sair antes. Foram 14 dias, exatamente 14 dias até Falmouth, na Inglaterra. Quando a gente chegou lá, o mundo já tinha até piorado com relação ao Covid, e a gente chegou e o marinheiro lá da Marina falou assim, não, vocês não podem desembarcar, não. A gente falou, mas naquela época não podia desembarcar. Não podia desembarcar. Tinha um tempo, né, pra você passar. Aí a gente falou, não, a gente tá 14 dias no mar, a gente fez uma quarentena forçada nesse período. E aí a forma da gente comprovar isso foi com o diário de bordo. Então a gente tinha o diário de bordo, o logbook ali. E claro que é um documento oficial. Então a gente, através daquilo, a gente pôde comprovar o que depois de 14 dias no mar, quando a gente parou no pier ali, ainda tivemos que esperar 2 horas até que tudo isso fosse solucionado. Mas no final das contas a gente conseguiu desembarcar e aí sim, estivemos por ali ainda mais uma semana e eu ainda ajudei a levar o barco do Gregor, só eu e ele. Nós estávamos em 4 tripulantes, eram 2 alemães e um inglês. Esse inglês nunca tinha
entrado num barco, nunca tinha Nossa, navegado. Entrou de gaiato. Ele entrou de gaiato, ficou enjoado pra Pergunta, caramba. foi tranquilo, né? Porque no barco, né, tem pessoas que não sabem, mas chega num momento ali, enjoa o tempo todo e passa Pode mal, tirar a né? capa aí, viu, gente? E não tem o que fazer, né? São 14 dias passando mal, vai esperar chegar no destino, né? É, Não tem o que fazer. não tem o que fazer. tem que Numa voltar, né? travessia. Na primeira travessia, a Sofia, que eu tava acompanhando o Beto da Sofia, a Sofia passou mal a viagem inteira. Foram 21 dias. E ela realmente, assim, não podia descer para cozinhar, ou assim, descia às vezes para deitar, ou muitas vezes ela dormiu do lado de fora do barco, né, no cockpit ali fora, porque foi bastante puxado. Já o meu amigo não cozinhava, o Beto não cozinhava, então eu assumi a cozinha e me dividia com ele na navegação. A Sofia, não navegava durante a noite, mas pro final da viagem ela se sentia um pouquinho mais confortável, o mar estava mais tranquilo, mas durante a noite era mais difícil para conduzir o barco. E é isso, assim, E é você sempre movimento, né? Não tem não o que fazer. não para. Tá passando mal. Que lugar que você vai no barco ali que é o Onde, melhor? onde tem mais vento e onde você tem a possibilidade de olhar um pouco mais o horizonte. Sem Então, só sentir o balanço ali, eu exatamente. imagino, né? Quando você perde a referência do horizonte, aí é que você fica enjoado. Eu, por sorte, tem pessoas que têm isso, que têm labirintite crônica, né? Minha mãe, por exemplo, ela enjoa com muita facilidade. Mas eu nunca enjoei. Então, assim, eu descia pra cozinhar e ia cortando cebola, o barco balançando. E era engraçado, porque às vezes vinha uma onda. Eu falava assim, avisa aí quando vem onda. Pensou cortar um dedo. Porque exatamente. Não, e você com a panela ali, cara, aí vem a onda. Meu Deus, com óleo, não dá pra fazer nada no óleo. A gente fritando. tem que botar um avental de borracha, né, de acrílico ou borracha ali, porque para proteger e colocar as galochas, né, as botas também. Porque se cair uma panela de óleo ou uma panela de água fervendo dentro do seu corpo, no meio do mar, você pode ter uma infecção, pode morrer por hospital, né? Não tem e não nada. tem hospital, não tem Então hospital. tem que se prevenir mesmo. E Rodrigo, mesmo mesmo que quando a gente parte na viagem, assim, depois de 2, 3 dias, é pior você voltar. É mesmo? Porque O negócio porque você vai contra a sim. corrente, contra os ventos. Porque quando você sai, você sempre pega a corrente. Exatamente, a gente busca as correntes que são os trade winds, né? E os ventos alísios, né? Chamado de trade winds por causa dos trades, né? Que era você vê como que eles têm que aprender, né? Tipo, entrar no barco mundo e novo. vambora. Não, vambora, não. Tem que entender do que você está vivendo ali, né? O que você tá... Mas é muito fascinante, Bárbara, porque aí você começa a conhecer geografia. Entender, né, geografia. No lugar. Na história, prática, na prática, né? E aplica o conhecimento que você tem, que a gente tem, né? Que a gente adquire. Que é zero, né? Não, assim, matemática, navegação, todo esse conhecimento. Você sempre se pergunta onde que eu vou usar isso, Onde que eu vou usar essa báscara? De repente é ali. Exatamente. Eu tenho sonho de, né, quando tiver filhos, educar os meus filhos a bordo. Eu vejo muitas, né, a gente comentou um pouquinho antes, eu ia né? até te perguntar isso também. Eu vejo muitas famílias velejando com criança. É homeschool daí. Homeschool. No barco não sei como seria o nome, né? Boat schooling. Mas tem muita. Numa das travessias do Atlântico que eu fiz. Aliás, as travessias elas aconteceram junto de uma regata, que não é bem uma regata, eles chamam de rally náutico, né? Onde 200 barcos cruzam ao mesmo tempo, 220 barcos cruzam ao mesmo tempo o Atlântico. Então isso também dá um pouco mais de segurança, porque se tiver algum problema tem sempre algum velejador por perto. Então, e isso acontece, que a ARC, Atlantic Rally for Cruisers, acontece geralmente em novembro. Então tá acontecendo agora. Esse ano é o ano que eu não vou. Deu uma folga, né? Deu uma folga, mas eu tava louco pra ir também. Mesmo? Porque a gente emagrece na viagem. viagem. Você emagreceu pra caramba, né? Durante a viagem. Pois é, e não, na travessia, assim, o barco, pelo fato do barco não parar de balançar em nenhum momento, você tá toda hora se segurando. Sim. Você tá ali contraindo o músculo. Eu acho que eu vou dar uma colocada de 3 meses aí. Em um mês você já vai perder 2 quilos, assim. Academia forçada que eu não faço, tá ali. E deve ser difícil segurar aquele... como é que se chama aquele... A gente tem a roda de leme. Leme? Mas tem? Tem a roda de leme. Mas ela é uma roda mais ou menos desse diâmetro, assim, entendeu? Depende, tem rodas menores, maiores. Pesadão, né, pra controlar, né? Faz todo dia no Lago Paranoá aí, ó. Dá uma... Pode começar treinando aqui. Aqui venta bem. Agora tá ventando, né?
Eu acho que tem uma flotilha legal eu já ouvi dizer que tem uma flotilha legal de veleiros aqui no Lago Paranoá. É uma das maiores flotilhas entre barcos a motor e veleiros do Brasil, tá aqui na É que você Paranoá, sabe né? que Eu vejo no os máximo filmes. 2 horinhas, acho que nem dá isso, né? Você já tá em casa. É, Acho que eu vou começar por seguro, aí. né? Vamos fazer, vamos Vou procurar. fazer, eu acho que eu E o procurei mais isso aí. importante é flat, né? Sim, É bem retinho. retinho, Retinho, lisinho, né? não tem as ondas. Aí é gostoso Né? de velejar. Lá no Rio Tejo, em Lisboa, em Portugal, eu gosto muito de velejar no Rio, né? Uhum. Porque a gente tem um vento constante, vento norte ou vento sul. Então, assim, você pega a proa exata para você navegar numa direção e voltar na outra, assim. Dependendo da condição do vento certinho, você consegue dar um bordo só. Então, é muito gostoso. E uma questão, assim, digamos que deu, ninguém espera, mas deu algum problema ali que você precise de ajuda imediata, assim. Furou um pneu. Tem assim, ó, vocês entram em contato com terra e eles vêm barco. Fazendo a travessia Faz. do Atlântico, se você tiver uma emergência, você Não é helicóptero, na verdade, né? Teria que ser, né? tem resgate de helicóptero. Eu já acompanhei, já assisti como que é esse procedimento para a gente conhecer, né? Uhum. Mas imagina a dificuldade que você Pois teria ali e o tempo desse resgate, né? Sim. Por isso que essa travessia nessa época do ano de novembro, onde acontece esse rally náutico, é uma época forma de segurança boa e tem pessoas que participam do Rally Náutico, estão inscritas no Rally, competindo, e tem gente que só aproveita o ensejo para poder Divertir. ir nessa leva e ter o apoio, o suporte de outros barcos Ah, ali. E acontece, tem barco que quebra mastro, e assim, se o veleiro quebra o mastro, você perde a sua principal Fica terrível ali. propulsão de Eólica. navegação ali, que é eólica, não deixa de ser, né? Dos ventos ali. Então, e o barco, geralmente, ele não tem autonomia, o veleiro não tem autonomia para, por mais que tenha um motor, ele não tem tanque de combustível Não tem suficiente suficiente. para chegar do outro lado. Ou seja, tem até um limite da viagem, você consegue calcular. Não, a partir daqui eu consigo com o motor, se eu tiver algum problema. Mas isso, assim, 10 dias de viagem, você está na metade do caminho. O barco, geralmente, ele tem aí autonomia de 4, 5 dias rodando no motor sem parar, Sem entendeu? parar. Ou seja, tem que ir revezando, né? Um pouquinho motor, um pouquinho braço. No Rally Náutico, a gente vai só na vela. Só na E aí, vela. assim, se tem Só se calmaria, der coisa, der problema, que vocês não usam motor. aí usaria motor, mas mesmo assim, ele só funcionaria, só te levaria a algum lugar, de Sim. fato, mais próximo do seu destino ali no Caribe, né? E a direção, assim, eu não conheço nada desse mundo, tá? Eu tô perguntando da curiosidade descobrir. mesmo, né? Eu vou para tal lugar, por exemplo, assim, o meu destino. Como que você define o destino e vai? Porque você vai com o vento, então como que isso Na acontece? bússola. É uma bússola? A gente tem que. A gente sai na hora que o vento é favorável e a gente navega sempre dando os bordos. Ou seja, se eu quero chegar daqui até o nosso pão aqui na mesa, se eu quero chegar daqui para cá e o vento tá contrário, tá exatamente na direção contrária, o que eu faço? Eu dou um bordo para cá, eu crio um ângulo onde eu consigo ter um perfil aerodinâmico na minha vela, ajustada dessa maneira, que vai me conduzir para cá. Ou seja, o espaço o espaço e o tempo vai ser muito maior, né, que a gente vai percorrer se fosse em linha reta. Então você está criando, Vai fazer digamos, tá criando aqui, entendi, você vai fazer uma curva. vai traçar uma tangente aqui com relação ao vento, né? E tal. E aí depois você faz o outro bordo para cá. E muitas vezes você está próximo, mas você ainda não chegou. E aí você tem que dar mais um bordo. Então, Então não é um caminho só reto. Não. Você tem que fazer várias não. Paranauê para chegar no lugar. Exatamente. E aí essa é uma das coisas que eu escrevi no livro, logo no final do livro, que eu falo sobre a felicidade, né? A felicidade também, às vezes a pessoa acha A que gente tem que... seguir, né? Todo mundo, não tem ninguém nessa vida que não queira ser feliz. Exato. Ninguém. Ninguém nasceu pra ser triste. Ninguém nasceu para ser triste. Ninguém quer ser cristão. triste. E a gente está buscando esse caminho para a felicidade. Eu faço uma analogia com relação à vela, que é a mesma coisa. Às vezes, a gente acha que pegar um caminho por aqui, né, achar dar um bordo por aqui, vai fazer com que você chegue mais rápido. Às vezes, o ajuste um pouquinho mais fino
faz Não você tem um caminho chegar mais fácil, né? Às vezes precisa de chegar mais fácil. Então eu acho que a vida é um pouco assim também. A gente negócio, fica viver buscando os impreciso, caminhos, exatamente isso. com essa imprecisão, com essa, sem a gente saber exatamente qual é o caminho para a Uhum. felicidade. A gente sabe o que é, a gente imagina o que é, mas como é que a gente chega lá? E eu acho que a vela é um pouco disso. A gente vai ajustando a vela ao longo do caminho, ao longo do trecho que a gente está navegando, que é a vida, Sim. para atingir a felicidade. E os ventos vão levando, né? Vão encaminhando, né? No É. processo, né? Isso é muito Exatamente. bacana. E Exatamente. Max, você já fez viagem por terra, pelo ar, pelo mar. Agora você quer ir pro espaço? Qual é o próximo passo? Marte, talvez? Tô só esperando o Elon Musk Elon Musk. lançar o foguete personal aí, o Aí, pessoal. uma vaga é sua já. Pô, eu gostaria muito, imagina, seria Teria uma... coragem? Teria. É bem aventureiro, né? Sonho de infância de ser astronauta, acho que eu, quando era pequeno, queria ser astronauta, olhava o espaço, as estrelas, E agora tá. conversava muito com a minha mãe, que é uma referência grande pra mim nesse meu estilo de vida também. E é muito curioso porque ela, aos 60 anos, ela tá com 67 agora, mas aos 60 anos de idade ela tirou a carteira de piloto de avião também. Ó, Sério? legal. E ela voa, e a Fenomenal. gente voa junto. que legal. Nossa, que fenomenal. É. Né? Ela Também no não avião tem e você idade, em a gente outro? tem que- Ou os dois? A gente tem um avião junto, um monomotor, um avião de 2 lugares. Eu vou aceitar um também, hein? Sério? É uma delícia. E a gente faz os nossos voos no Rio de Janeiro. Quando eu venho ao Brasil, a gente voa junto. E é muito legal. Mas ela voa sozinha. Pegou um vento aqui, pegou um... Oh, aê! Pegou a onda aí, ó. É isso aí, exatamente. E ela tem essa paixão também. Então a gente divide um pouco desse gosto por aventuras. E aí você percebe que o fruto não cai longe do pé, Sim, né? exatamente. Da árvore. Então eu acho que eu tive muita influência dela para seguir nessa vida de aventuras. E é sempre um apoio também, eu imagino, né? Pra sua mãe falar. Eu, como mãe, fico pensando, nossa, vou ficar 20 dias. Qual foi o maior tempo que você ficou incomunicável, assim? Foram nas travessias. Foram 21 dias na 21 primeira, dias. 19 na segunda e 21 dias na terceira. Porque são sem notícias, né? Então, assim, né? Ele rezando, ó, tá tudo bem, então chegar e explicar Minha a mãe fica expectativa. preocupadíssima. Eu imagino, eu fico pensando assim, sabe? E ela não pode já ter labirintite, né? Senão ela ia te acompanhar. Pois é, voar para ela não é problema, porque ela Uhum. tá pilotando. Quando ela vai em Que avião massa. comercial, aí já é pior. Uhum. Barco, Barco. ela já navegou comigo, mas aí assim, tomar um monte de Dramin, É. Meclin também que funciona bem, Meclin? que é Esse eu não para conhecia, grávida. Eu prefiro o Meclin do que o Dramin. Deixa menos Para sonolento. oferecer. E também quando eu comecei, eu ainda tinha receio se eu ia enjoar ou não, né? Já E explicar. aí então eu tomava o Meclin, porque o Dramin dava sono. O Meclin é um remédio, acho que é para grávida mesmo, para labirintite, enjoo, que funciona muito bem no mar. E aí minha mãe tomou, então, e foi navegar comigo, mas ainda assim ela Já ficou um curta pouquinho... distância, assim, né? Ali a gente estava em Barcelona, então navegamos ali a costa de Barcelona, Legal, uma coisa mais de tranquila. 2 horas, 3 horas navegando Ah, e sim, voltamos. pertinho, tudo. E, Mas Max, tá dando hoje, aquela segurança, né? você tá aqui em Brasília, né? Porque vai participar do 6º Preview Expo Motorhome, né? Isso. Você agora é um cara que é referenciado pelas suas aventuras, né? Deixou de ser ator, o ator Max Ferrugini, para ser um aventureiro, né? Isso. Conta o que você vai fazer lá nesse... A Expo Motorhome é um evento muito, muito interessante para quem gosta de campismo e caravanismo, que é uma Sim. cultura que a gente tem até pouco aqui no Brasil. Na Argentina o pessoal pratica bastante, tem muito trailer, tem muito mais motorhomes. Nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, onde eu tive experiência, ou mesmo na Europa, você vê bastante dessa cultura. Eu tive uma experiência muito boa com eles no passado, quando eu fiz a primeira expedição, a segunda expedição, né? A expedição de motorhome. Participei lá na cidade de Novo Hamburgo e agora eles vêm com essa edição aqui para Brasília. E eles me convidaram para palestrar, para falar um pouco das minhas aventuras nas 3 modalidades, mas com um foco, né, na vida no motorhome ali. Sim. Foram 6 meses que eu vivi a bordo desse motorhome e viajei por toda a América Várias do Sul. histórias para contar, Então tem muita história para contar. Eles são muito legais. Quem não puder acompanhar agora, pode entrar no Instagram deles também, que é Expo Motorhome, e conhecer um pouquinho mais sobre o que eles fazem, a promoção, a divulgação Sim. dessa cultura. E é encantador, gente. Vocês, assim, que não conhecem, se puderem conhecer, vão ver que existe uma forma
muito interessante de viver viajando. Eu O vou acabar. motorhome é uma coisa que tá nos meus planos. É. Nossos planos de casa. É, porque é Mas mais a gente tem tranquilo, né, vontade pra de fazer, viajar, até com família. Sim, assim, com a família, levar as crianças, É. e fazer nem que sejam uns 15 dias, um mês pra começar, entendeu? Eu amo viajar, É. assim, viajar de carro, principalmente, né? Eu adoro olhar as estradas, entendeu? O caminho parar, e conhecer pessoas, eu Sim. gosto disso, né? Nas águas que eu tenho medo ainda, porque eu nunca fiz, pra você ter noção, eu nunca fiz um cruzeiro, eu tenho medo mesmo. É. Eu tenho aquele receio, sabe? Então, mas é uma coisa que eu quero atravessar, eu quero fazer um dia. Uma ainda, trabalhada sabe? antes, Dar uma né, na trabalhada cabeça. antes. Faz uma viagem mais Uma curta. viagem mais curta, né? Meu Rafael, meu marido, ele sempre fala, vamos fazer aqui no litoral mesmo, uma coisa mais perto, né? Mas tenho medo de realmente aquele receio, né? Um preconceito mesmo. Eu vou. Sim. É vou- porque o vou mar dar é muito trabalho. hostil. Na verdade, o mar é Acho muito que eu tenho um hostil. leve medo da água, talvez seja isso, É. entendeu? Tem que respeitar o mar, né? É, assim, ele a água ele salgada, ela soberano, né? corrói a natureza, a força da natureza natureza. no meio do Atlântico, ou, né, os ventos, a força do mar ali. E aí já no motorhome você consegue ter Mais controle, né? mais controle e qualquer coisa assim, você para, encosta, assim, o máximo que vai acontecer é furar um pneu, né, então, assim, você consegue lidar de uma maneira um pouquinho mais tranquila do que o mar. O mar já é mais complicado. Agora, o que afunda o barco muitas vezes não é um iceberg, não é uma pedra, né, bater numa pedra ou qualquer coisa assim. Às vezes, muitas vezes, uma peça muito pequena e muito barata. Uma vedação de cano ali. Que é Como o é que que chama? começa- Uma braçadeira. Uma braçadeira. Uma braçadeira que custa 80 centavos. Sério, gente. Que Que pode. Tá com problema ali que você não viu numa manutenção, aquilo ali solta e aí faz o barco afundar. E isso é mais uma analogia que a gente pode trazer do mundo do mundo náutico pro nosso mundo real aqui, no nosso cotidiano. Que muitas vezes o problema que nos impede de fazer alguma coisa, ou o que faz com que a gente esteja deprimido e tal, é uma coisinha pequena, que só precisa ser trocada, ou ajustada, ou ferida, Sim. sabe? Ajustando aquilo ali, o barco não vai afundar, né? O barco da vida aqui, né? A gente, né? Vai tirar várias lições, então, né? Com certeza. Do mar, do barco, de velejar. Sim, Bem legal. sim. O livro, eu falo um pouquinho disso. Posso dar o serviço Pode, para quem pode, quiser por comprar o favor. livro? Com certeza. Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, Pode está segurar aí, disponível aqui para vocês. Meu livro, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, está disponível para ser comprado no meu site, que é maxfercondini.com/livro. Ou então pelo meu Instagram, Max Fercondini, vocês conseguem encontrar também os caminhos para chegar até o livro. O livro está muito legal, eu sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar e vão viajar junto comigo nessa aventura pelo mar, pelo ar e pela terra. Eu já quero ler, já. Não, eu também. Acabei de terminar a eu acho leitura, que é difícil. a gente vai tirar muitas lições daqui. Só dessa conversa a gente Sim, já tira grandes exatamente. lições aí. Eu acho que. Que é um aprendizado para a vida, né? Eu vou ler algumas Seres humanos perguntas aqui conversam. que a gente recebeu. A gente abriu uma caixa de pergunta. Aí chegaram algumas perguntas aqui. Você quer perguntar mais alguma coisa, Bárbara? Fica à vontade. Enquanto você olha aí, só para eu tirar de você um pouquinho dessa como eu trabalho com atores, né, e tudo mais, o que foi, assim, como foi a sua vida de ator, até você chegar, né, falar assim, agora eu tô fazendo uma novela, tô atuando, porque a gente tem um percurso até chegar ali, né, como que foi esse percurso? Bárbara, eu comecei a estudar com 13 anos, porque eu era muito falante em sala de aula. Acho que vocês perceberam que eu paro de falar, né? E aí eu chamava muita atenção, eu gostava de chamar a atenção dos meus amigos em sala, com piada, com brincadeira e tal. E minha mãe identificou isso, viu que eu estava fazendo da sala de aula minha plateia. Então ela falou, não, vamos matricular o Max num curso de teatro, para ver se ele extravasa por lá. E nunca foi com a ideia a gente não imaginava que eu ia seguir nessa carreira. Mas as coisas aconteceram muito rápido. Porque eu comecei a estudar com 13 anos. No final desse ano, né, foi 1999, no final do ano eu já estava contratado para fazer uma novela. Porque eu fazia os cursos, né? Fiz o curso com o Leone Cleves também, que a gente comentou aqui, mas especialmente um curso com o Inácio Coqueiro, que era diretor na TV Globo, e com o Wolf Maia. Quando o Wolf ainda era ele que ministrava os cursos pessoalmente, né? Porque agora ele tem a escola dele com vários professores e tal, então eu acho que ele só faz algumas turmas, só dá aula para algumas turmas e só para a conclusão lá do curso, mas foi ali fazendo esses dois cursos com o Inácio e com
com o Wolf que eu tive a minha primeira oportunidade. Por quê? Logo após o curso dele, aliás, ainda antes de terminar o curso, ele estava precisando de um ator para um personagem de uma novela que ele ia estrear. Então Que foi legal. o tempo Tudo se certo, casou certinho tudo ali. aconteceu do jeito que tinha que acontecer, né? Foi ali que surgiu o convite, né? Então, para eu fazer a minha primeira novela, porque era o personagem tinha o meu perfil, eu tinha o perfil do personagem A hora e tal. certa no lugar certo. A hora certa no lugar certo. E aquilo foi determinante para eu seguir depois fazendo as outras novelas. Foi uma novela por ano que eu fiz. Então foi bastante intenso assim. Mas assim, o tempo que eu estudei ali, eu acho que eu aprendi ao longo da profissão. E obviamente você começar muito na com prática. 13 anos, né? Uma assim, criança, eu mal né? sabia o que eu queria. Não era que eu queria seguir a carreira de ator. Foi se encaminhando, né? Foi... Exatamente. A coisa foi acontecendo, foi dando certo. Então assim, o pessoal elogiando, falando que eu tinha que investir, que eu tinha que seguir. E aí eu segui. Talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade lá, né, quando eu tinha 13 anos, possivelmente eu ia ser piloto de avião. Eu ia Já ter- era um é. sonho ali. E aí já meus contigo. amigos que são meus instrutores, que hoje em dia voam na aviação comercial, falam assim, graças a Deus, Max, que você foi ser ator. Porque a profissão é maravilhosa, mas é assim... muito... A gente recebeu aqui no podcast a galera da Esquadrilha, Fox. São dois pilotos de sim, avião. sim. Cara, é bem legal assim, a história que eles contam. Que é difícil pra caramba pra você. Eles, não sei, você tem um avião próprio? Tenho. O seu chega desmontado, né? Um avião, você que tem que montar, não é isso? Na verdade, hoje em dia a gente considera a categoria de ultraleve avançado esses aviões que são fabricados em kits, né? Que o avião ele chega, você pode importar as peças, ele vem semi-montado, né? Ou com as peças mais ou menos preparadas e aí então você monta ele aqui no Brasil. Você pode contratar uma equipe que ajude e tal, mas o proprietário é Você que tem que participa fazer. do processo de montagem Tem que do participar avião. do processo de montagem. Eles contaram isso, é bem legal. Caramba. O pessoal da Esquadrilha Fox eu não conheço, mas o pessoal da Esquadrilha Cell, que é lá do Clube Cell, lá no Rio de Janeiro, são muito amigos meus. A gente já voou, já voei com eles fazendo acrobacia. Que legal. É muito legal. Eles voam muito perto. É, Assim. muito São 5 aviões, às vezes eles estão em 2 elementos, né? Que são 4 aviões. E aí é assim, é um avião bem próximo do outro mesmo. Você olha, Você olha e você vê do lado ali. você faz assim pro outro piloto e tal. Pô, se eu tiver tempo, quiser conhecer o pessoal, eu te passo o contato deles lá. Pra Pois você é, conversar, pode voar ser, com pode eles. ser. Ainda fico amanhã aqui. Acho que ainda rola. Hein? Quem sabe? Você tá aqui de motorhome ou você tá Não, eu de avião, vem de eu avião? cheguei vim de Lisboa de avião. Obviamente não dava para vir de barco para assumir os compromissos, né, dos lançamentos que eu vim fazer agora nessa minha segunda etapa de lançamentos. Mas tô ficando em hotéis, por enquanto eu fico em hotéis. Vou ficar mais ou menos um mês Tava aqui no Brasil. acampado por aí. Acampado. Mas eu quase pedi pro pessoal do evento da Expo Motorhome para eu Deixar ficar lá. ficar no motorhome lá. Mas os motorhomes estão em exposição, eles não podem ficar Como é que habitados. tá de tempo aí? Pode ir. Pode ir? Então, beleza. Então, vou fazer as Perguntinhas, perguntinhas aqui. Ó, a Daniele Guedes Tavares mandou uma pergunta aqui. Qual destino você mais gostaria de ir velejando? Bom, eu Que você ainda tenho não fez, né? que eu ainda não fiz. Eu tenho muita, muita vontade de ir até a Antártica e, obviamente, dar a volta ao mundo com o barco, né? Então, um dos 80 dos dias? sonhos, né? Em 80 dias, né? Como o Júlio Verne. Eu acho que seria um destino muito legal. Eu gosto de lugares inóspitos. Eu gosto muito do deserto também, né? Então, assim, navegar na costa da Namíbia ali também pode ser muito interessante. Mas acho que a Antártica tem uma coisa... Até mesmo porque eu sou fã do Amir Klink, ele foi e vai... já Fazer foi uma dobradinha vocês dois, né? De Podia, repente. com certeza. Quem sabe ir pra lá. Deixa eu ver quem que mandou essa aqui. Dani Strufaldi mandou aqui, ela mandou até a capa do seu livro. Que você legal. comprou. A Dani é minha seguidora no Instagram. Ó, gostaria que o Max contasse algo marcante em sua expedição que não está no livro. Ó, Ela falou que fica a dica para aqueles que ainda não leram o livro. Embarque com o Max nessa história pessoal linda e será surpreendido. que bacana. Obrigado, Então, tem Dani. alguma história aí que não entrou no livro? Olha, desses 5 anos... Bom, eu contei vários outros episódios aqui.
das outras navegações. Mas o que eu poderia contar mais além disso? Porque são 5 anos já vivendo no barco, né? E eu conto bastante coisa, tá referenciada no livro. Mas eu acho assim, vamos contar ali. Vocês querem uma história feliz ou uma história triste, né? Calma que a gente vai ter um tempo pra falar do deu bom e deu ruim. Né? Então Relaxa que a tá gente vai chegar. Mas conta uma história breve, ou vamos, sei lá. Não, eu vou contar então nas Ilhas Baleares, lá quando eu tive em Ibiza e Formentera. Eu tava com 2 amigos também que vivem embarcados, me chamaram para me juntar no barco deles, de um deles, e a gente desceu de Barcelona até Ibiza. E apesar de Ibiza ser esse destino que todo mundo imagina que é loucura e festa e tal, a gente tava na época do Covid, então todas as festas estavam proibidas e tal, e tudo que acontecia Restrito. na praia, entendeu? Com Ah, restrições e na praia, em lugares Ar abertos livre. e tal. Foi uma experiência muito legal porque eu fiquei com eles, foram 20 dias que a gente ficou ancorado ali, entre Ibiza, Formentera e Maiorca. Era todo dia banho de mar. Mas era uma delícia. A pele fica até melhor, assim, por causa do mesmo? sal. E o cabelo também. Eu achei que era uma estragada. Nada, cara. É. Pelo contrário. O banho era o seguinte, entrava na água, saía, ensaboava, entrava de novo, e aí depois só um pouquinho de água doce dos Pra tanques. de tirar água o doce, sal, aquela pra tirar o sensação sal. que fica grudando, né? Exatamente. Mas assim, o cabelo ficava melhor, a pele, depois assim, com o sol. Então assim, Olha aí, galera. Dica de beleza aí. Ó. dica de beleza. Vamos Vai pra- para banho de Ibiza. Banho de mar em Ibiza. E aí foi uma viagem muito interessante que a gente fez, porque a gente estava nesse contexto ali dessa ilha que todo mundo imagina como ilha de balada da e tal, de balada, festa. com outro- E a gente viu uma natureza incrível, que é uma das mais lindas que eu já vi, e com essa condição, né, de poder desfrutar ali água quente, sabe assim, tomando banho de mar à noite, água quente. Então, Nossa, que delícia, deve ser foi muito legal. E aí teve um episódio que eu vi uma raia que a gente, ainda no caminho para Ibiza, nós paramos o barco e mergulhamos no meio do Mediterrâneo. E aí, a gente ali nadando, daqui a pouco, quando a gente olhou para trás, assim, uma raia salta da água, dá 3 flips, Caramba, Nossa. e uma barrigada assim de volta na água. que A legal. gente olhou, nossa, e tal. Então, assim, o contato com a vida marinha, eu já vi Sim, baleia, é. tartaruga, golfinho aparece direto no Que caminho massa. e tal. E Isso é essa legal. raia aí que foi um presente também da gente Você não ter. espera, deve ser linda Na demais. época Foi da lindo, pandemia, foi né, como tava tendo muito movimentação nas praias, os animais, os peixes começaram a Se aproximar se aproximar mais, né? É verdade, é verdade. Isso Legal. lá em Lisboa aconteceu também, apesar de ter o histórico dos golfinhos entrarem no Rio Tejo, eles nessa época chegaram a ir até mais Muito para Sim, mais dentro do perto. Todo rio. mundo ficou ali, né? Em casa, ninguém É. saía, né? Então Aí os a natureza bichinhos, depois se aproximou mesmo. É. Viu muitas manifestações assim. Ó, tem mais uma pergunta da Laís LK. Isso que a gente meio que respondeu já. Como faz se há alguma emergência de saúde, por exemplo, 21 dias no meio do Atlântico? É o Então, que a é gente a Laís já que falou. pergunta, É. né? Então, falamos, a questão é a seguinte, não pode ficar doente, né? Tem que evitar pode o ficar mar. doente. Você não tem tem que contato a evitar. vírus nenhum ali também, né? Você tá ali, é muito mais difícil, né? Exatamente. Você tá Mas mais você pode Não, pegar então, uma, assim, Pode ter pego antes, uma né? virose, Mas ali- né? Alguma coisa alimentar. ou assim, um dente. O que a gente faz é o Dente seguinte, deve tem ser que forte. fazer um check-up antes de você viajar. Então, assim, É no barco e na gente, né? exatamente, os 2 meios Os ali. dois meios, né? Então, você faz um exame clínico dentário antes de viajar, tenta se alimentar bem antes de sair, antes de partir, e depois, assim, leva um mínimo de remédio, né? Um pouco de remédio para poder Se eu me curar, conheço, né? curar um resfriado. Pegar Uma mala, para. E se. Brincadeira. Você é hipocondríaca, então. Não, e o pior é que eu não gosto de tomar remédio. É. Mas eu gosto de ter aquele, se precisar, É o medo, sabe? né? É o É. medo. Porque eu não gosto, eu não tomava remédio nem pra dor de cabeça, eu ficava evitando, sabe? Hoje em dia Também, não, hoje que eu tô mais hospital. velha, eu falo, tô com dor de cabeça no hospital. Eu fui ao hospital a primeira vez quando eu fui ter meu filho, Nossa. sério. Eu tenho que ir pro hospital, E tem que estar antes, todos os morrendo também. exames, né? Aquela Sim. coisa assim, mas consulta não, mas hospital, ficar internado foi a primeira vez que Por eu isso não teve em casa. Banheiro. Pois é, não, e aí também não.
passo, né? Eu acho legal tudo, mas eu acho que a gente pode ter assistência ali, né? Então, assim, eu não tomava. Hoje em dia, não. Hoje tem uma dor de cabeça. Eu falei, não, tem um remédio, eu vou tomar ali um remedinho, né? Mas eu era muito assim. Só que eu tenho aquela coisa, né? Eu acho que me dá uma certa ansiedade. Eu tenho um pouquinho de ansiedade, né? Então, ir para alto mar, eu acho que eu ia levar um monte de remédio. Só pra fazenda, né? Calmantes, Quando eu vou pra né? fazenda, eu levo uma mochila. Eu falo, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, né? Nunca usa. Realmente, acho que é o que eu mais Mas faço. tá ali, né? Já te dá uma É segurança. uma segurança. Mas sempre que eu venho Isso. pro Brasil, minha mãe faz ela é médica, né? Ah, Aposentada, então ela legal. sempre faz um kitzinho de remédios pra mim. Aí ele E já dá algumas coisas também, dá uma certa segurança. Eu sei. É. Cresceu com uma mãe médica, a gente já tem uma noção também, dá uma segurança. É. Quando você conhece, eu acho que a gente tem muito medo do desconhecido, né? Que lá eu É não exatamente sei. isso. Quando você tem. Eu tenho mania de estudar, né? As coisas. O Covid mesmo, eu brinco que eu estudei o Covid de tudo quanto é jeito. Pra Aí entender, ficou pra me dar paranoica segurança. Não, também, né? eu tive segurança. Teve mais segurança? Tem gente Ah, que fica paranoica. exatamente, tem gente que fica paranoica. Não, eu busquei segurança de entender. Porque era tanta informação que eu falei, agora eu vou entender. E deu uma segurança. Então eu gosto de estudar para entender e a gente ficar mais, né, sabendo onde está pisando. Eu acho que é mais ou menos isso. Né? O medo, ele vem do desconhecido. A gente Desconhecido. só tem medo daquilo que a gente Que a gente não desconhece, conhece, né? né? Que a gente não conhece. Ou conhece e sabe que realmente não é bom. Exatamente. Alguém já te falou. Não vai Mas ter. quando a gente sabe como lidar, quando a gente sabe, né? Ah, não, tem uma entrevista de emprego, tô com medo de... Se Porque você você sabe. não sabe como vai ser. é. Se você sabe como vai ser, Uhum. você já vai diferente. Então, É. assim, é o desconhecimento que causa o medo mesmo. E a segurança te dá uma. Até credibilidade mesmo, tá seguro daquilo É. ali. Você é tranquilo para falar. É natural, né? Eu acredito muito nisso, né? Tem mais alguma pergunta? Mais uma curiosidade? O Max é muito fácil de conversar, É. né? Ele é horas. aqui Eu falo batendo pra caramba, papo, né? Não é, ele fala bastante. A gente também. Rende, né? Vai. Rende, o é assunto gostoso, vai. não. Que bom, que bom. Então vamos fazer o Deu Bom e Deu Ruim, que Vamos eu lá. falei pra você, que é o Vamos nosso lá. quadro aqui. A gente tem um quadro chamado Deu Bom e Deu Ruim, a gente vai começar pelo Deu Ruim, que você conta um perrengue que você teve aí na vida, ou pode ser na sua viagem, ou pode ser também na vida de ator, na sua vida pessoal. E depois o Deu Bom, que é pra gente acabar em alta. Em alta, né? É, Porque tem que dar bom no Tem que final. dar bom. Exatamente. No final sempre dá bom. tem que dar bom, né? Deu bom, é isso. Bom, o deu ruim, Pera, então... vamos botar a vinhetinha. Vinheta. Qual o seu Deu Ruim? Deu ruim, vamos lá. Bom, vou contar um episódio que deu ruim, que tá no livro, que é engraçado. Conte aí. Porque no tempo que eu tava esperando que o estaleiro instalasse os painéis solares e o gerador eólico no meu barco, eu resolvi que eu ia arrumar um emprego. Eu vi que tinha uns rapazes, né, e umas meninas que trabalhavam num barquinho pequeno, assim, ali na Marina do Parque das Nações, em Lisboa, e perguntei pra eles, poxa, vocês estão precisando de alguém para trabalhar aí e tal? Eu fui trabalhar com eles. No meu primeiro dia, eu saí para navegar e eu já tinha minha carteira e experiência navegando, só que era um barco muito diferente. E aí eu saí com o barco e na hora que eu fui atracar o barco, logo onde estava todo mundo da equipe e a dona da empresa Olhando. de barcos, que eram barcos que levavam turistas ali, cara, eu cheguei, eu encostei no pier assim e eu bati com a Nossa. popa do barco e deu ruim de ter Caramba. feito ali um amassado no barco, né? Ali. Só que não foi só isso. Depois disso, aí eu segui. Aí, aquele constrangimento Nossa, todo constrangimento e tal. Falei, putz, cara, como é que pode, né? O cara sai sozinho navegando lá de Barcelona, traz o barco aqui, cruza o Atlântico e de repente, Faz um barquinho tão pequeno, simples. Foi ali o procedimento que era diferente mesmo. Mas aí eu saí e a gente foi abastecer o barco. Nessa de abastecer o barco, um lugar muito difícil da gente parar, tava um outro marinheiro junto comigo, a gente tentando, daqui a pouco fui esticar pra pegar um cabo assim lá pra frente, minha calça rasga. Nossa. Deu muito. Lá atrás, isso aí. O segundo deu ruim. Meu Deus, deu Foi tudo muito. no mesmo dia? No mesmo dia, cara. Caramba. No mesmo dia, impressionante, né? Aí eu sei que fui ali, eu não tinha, tava segurando o barco assim, eu falei, agora tá todo mundo vendo ali atrás, não tem problema. Meu Deus. Conseguimos abastecer o barco. Aí fomos lá do outro lado do rio, voltamos para Lisboa, para a margem norte do rio. E aí tinha turista para levar. Era o meu primeiro dia. Caramba. E eu tava com a incumbência de passar os procedimentos de segurança, né? Aham. Do barco. Aí eu falei, senhores e senhoras, não sei o quê, sejam bem-vindos, o barco, não sei o quê, a gente tem coletes flutuadores, não sei o quê, essa coisa toda. Aproveitem, fiquem sentados e tal. Só tem um problema. O barco tem um furo. Aí todo mundo olhou assim, e eram espanhóis ainda. Todo mundo olhou assim.
tem um furo. Eu falei assim, mas não se preocupe, porque o furo tá aqui, ó. Deus. Virou Enviou. uma piada. No final das contas foi um deu ruim que eu fiz uma limonada. Tem que aproveitar, Legal, né? Tem que deixar dos Quando problemas. deu no meio ruim, das foi coisas, engraçado. É. né? É isso aí. E vamos lá pro Deu Bom. Põe a vinhetinha, vai pensando aí. Bora lá. Bom, deu bom. Eu acho que tá tudo dando muito Isso bom que eu ia ultimamente, entendeu? Uhum. Eu acho que o livro deu bom. Fiz agora a segunda impressão do livro. O primeiro lançamento em agosto e setembro foi um sucesso. Agora, mais essa nova etapa também está indo muito bem. Mas uma história de deu bom, Sim. vamos lá. Eu acho que deu bom quando eu encontrei o meu barco, a Ailin. Foi o primeiro barco que eu entrei para visitar, logo que eu cheguei na Espanha. Uhum. E eu conhecia pouco desse universo, mas eu sabia um pouco do que eu queria. E quando eu entrei na Ailin, eu vi que tinha um conforto ali, que tinha uma luz dentro do barco, luz mesmo, por causa das janelas do meu barco, que Chamou eram atenção. exatamente, Aquilo era chamaram a seu, né? atenção. Iluminou pra você. Só que eu fui seguir viagem fazendo a costa toda da Espanha, batendo de porto em porto, procurando um barco para eu comprar. Quando eu cheguei no final, eu falei, cara, não vi nada igual a Ailin. Tem que Voltou ser pro ela, começo. tem que ser ela. Aí eu olhei pra cima assim, falei, Deus me ajuda e tal. E liguei pro Carlos, que foi o corretor que me mostrou esse barco. Falei, ô Carlos, eu não tenho. Eu gostei muito da Ailin, do Northwind 44 pés, e queria poder velejar, para ver se eu dou conta de navegar com esse barco sozinho. Falei, Max, só que para isso você tem que dar um sinal. Falei, Carlos, eu não vim preparado para dar um sinal e tal, ver se eu consigo e tal. Enfim, o Carlos falou que ia falar com o proprietário e ia me dar uma resposta no final do dia e tudo mais. Isso eu estava lá longe, eu estava 1.200 quilômetros de distância de Barcelona, já na cidade de Cádiz. Uhum. Aí eu olhei para cima e falei, Deus, me dá um sinal, vai. Não era um sinal financeiro, mas era... Falei, me dá um sinal para ver se realmente é esse o barco que eu tenho que navegar. Que eu tenho que comprar para mim. No dia seguinte, eu dirigi durante 12 horas, parei com... eu tava no motorhome, aluguei um motorhome para fazer essa viagem de porto em porto. Parei um motorhome lá próximo da marina, desci, sentei na popa da Ailin, que ela tava ali na água, e aí eu olhei e falei assim, putz, será que é esse o barco que eu tenho que ir? Daqui a pouco vem um pai e uma criança, né, o pai e o filho, assim, aí eles param do lado do meu lado, assim, e ficam olhando pra Ailin. Tava tão perto que eu cumprimentei o cara, né? Ainda perguntei, esse barco é seu, por acaso? Ele falou, não, mas é o barco que eu mais gosto aqui na Marina. Eu olhei de novo pra cima e Beleza, falei, velho. Entendi. valeu. Que Saí massa. para velejar no dia seguinte com o Carlos. De fato, ele conseguiu que eu fizesse uma saída. Nós saímos meia hora, 30 minutos com o barco, saímos, demos um bordo, 2, voltamos para a Marina. Eu falei, Carlos, eu tenho meu voo hoje de volta para o Brasil, mas eu não vou pegar esse voo. Eu quero sentar e quero fazer uma proposta para o proprietário para eu ficar com a Ailin. Ele falou, tá bom, Max. Sentamos na mesa, o cara foi super bacana comigo e tal, não sei o que. Chegamos num valor e aí no final eu falei assim, só tem mais uma condição. O Carlos já estava, né, para encher o contrato e tal. O Carlos segurou o contrato. Eu falei, só tem uma condição. Eu ia voltar hoje pro Brasil e não tem onde ficar. Vou devolver o motorhome. A gente só fecha negócio se eu puder dormir embarcado essa noite. O cara olhou pra mim e falou assim, deu bom. Que legal. Falou, o barco é seu, Max, faça como quiser. E aí foi uma história que deu bom. E aí que legal, começou Legal, essa minha que viagem história toda bacana. velejando aí com a Ailin. Tudo Poxa. se desenhando pra dar certo, né? É muito bacana. Exatamente. Sinal e tudo. Sinal. Esse sinal é tudo. bacana. Você acredita muito em Deus, assim, confia muito Eu nele. acredito, eu não sei quem ele é, o que ele é, mas assim, eu sei que tem alguma coisa lá em cima que Que move, né? As move, que coisas. rege, né, muitas coisas. E aí, naquele pensamento que a gente
conversou um pouco antes, eu acho que o que está acontecendo é o melhor que pode acontecer. Não que a gente não tenha que tentar reverter alguma situação que seja desfavorável ou que a gente não goste e tudo mais. A gente faz o que a gente pode, mas fazendo até aquele ponto, a partir dali, é lá em cima, Entregue é e alguém, confia. é uma energia, é o que... E aí, e eu acredito, de fato, que é o melhor que pode me acontecer. Se eu fiz tudo que eu podia fazer e não tem solução, é o melhor que pode me acontecer. Sim. Hoje eu não sei a resposta. Talvez daqui a 1 ano, 2, 10 anos, às vezes, a gente vai ter essa consciência, Entender. essa percepção. O mais importante é, na hora que você para de olhar o problema em si, você vê quantas outras oportunidades exatamente. estão em volta. Tirar o foco do verdade, problema, né? Exatamente. E procurar a solução. Exatamente. Que aula hoje aqui. Que né? aula. Muito bem. Imagina. Obrigadão pela sua presença. Eu que agradeço, Foi bem Rodrigo, legal. Bárbara Muito também. obrigada mesmo. Parabéns, viu? Imagina. Muito sucesso para você Muito na sua sucesso. jornada. Não, eu vou ler esse livro com muito carinho, muita atenção. Eu tenho certeza que eu vou Exatamente. colher bons frutos daqui, porque aqui já Vamos. foi uma aula, imagina um livro. Depois me fala Fica o que aí. vocês acharam lá no Instagram, Sim. me Não, manda com mensagem, Vamos certeza. mandar com Vou mandar. certeza. porque eu gosto muito de ter o feedback das pessoas. E antes da gente encerrar, pedir pra galera seguir, curtir, compartilhar aí esse papo aí que foi 10, tá? Segue a gente também, Deu Bom Brasília. Segue a Bárbara, dá Vai Comunica. seus... Pode falar suas redes. É isso aí, gente. Acompanha a gente lá no Bar Comunica, BAAH_Comunica, tá? E é isso aí, gente. Muito obrigada aí. Muito bom estar aqui com você novamente. Com você, Max. Rodak, com o Max. Faça Hoje suas foi redes demais. também. Bom, no Instagram é Max Fercondini. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu livro, é só acessar maxfercondini.com/livro. Aí tem lá as informações, como você pode adquirir o livro. Tem um vídeo bem bacana também, mostrando um pouquinho das minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar. E futuramente pelo espaço, hein, galera? Tá acompanhando aí. Por que não, né? Por que não? Ou outra dimensão, talvez. Não é? Então é isso, Max. Muito obrigado. Obrigado, E deu bom demais. Deu bom, Valeu. que bom. Valeu. Tchau, tchau.